algumas formas de poder ajudar essas pessoas. Olha, eu gosto de dividir em 4 níveis, eu vou falar brevemente deles aqui, mas o primeiro é a tomada de consciência, a pessoa tomar consciência de que ela está viciada. Romani, como eu sei que a pessoa está viciada? Eu vou te dar um exemplo. Se a pessoa fica irritada sem a substância, é um índice de que ela pode estar viciada naquilo. Imagina que a pessoa está querendo beber e ela não tem como beber. E você percebe que ela começa a ficar agitada, inquieta, irritada. Isso aí é um índice de que essa pessoa está criando um cérebro viciado. Outro índice de que a pessoa pode estar viciada quando a pessoa não consegue ficar uma semana inteira sem beber. Isso incomoda ela profundamente. Se a pessoa fica, cara, eu preciso dessa substância todos os dias, ou todo final de semana, certeiro, eu preciso dessa substância, isso pode também ser algum tipo de dependência. Só que aí tem níveis de dependência. Existem aquele tipo de dependência mais forte, existe o nível de dependência mais moderado. Mas se uma pessoa tem que beber todo final de semana, isso também é um tipo de dependência. Se todo final de semana a pessoa bebe, ela está dependente daquela substância. Ela pode não estar percebendo, mas aquilo está atrapalhando o cérebro dela. Mas existe níveis diferentes. Lembrando, níveis diferentes. Algumas pessoas vão perder totalmente o controle. E aí, a melhor forma é, Romani, eu tô percebendo que eu tô sempre precisando. Faz o teste. Vou ficar sem beber agora 30 dias e ver o que acontece. Vê como você se sente. Vê como o seu cérebro reage. Para você tomar decisões muito mais conscientes quando você escolhe, do que deixar só o seu corpo, a sua emoção falar por você. E aí, mais alguns pontos aqui. Primeiro, tomar consciência. E é difícil a pessoa que está viciada assumir que está viciada. Ela geralmente chega muito no fundo do poço antes de assumir. A pessoa fala, eu paro quando eu quiser parar, mas isso acaba não sendo verdade. Então, tomar consciência é um dos grandes pontos nesse processo. Como eu ajudo uma pessoa a tomar consciência, Romani? Mostrando os prejuízos que aquilo causa, não falando, mostrando. São coisas diferentes. Mostrando olha o que meu pai fazia comigo. Ele ia, às vezes, ia onde meu tio estava, jogado na rua, bêbado, e mostrava o que tinha acontecido. Eu amava meu tio, eu amo meu tio, e eu pensava, caramba, então a bebida faz isso com o ser humano. Você está entendendo? Isso criou uma crença. E se você consegue, através do que a pessoa vê, através das coisas que a pessoa ouve, através das coisas que a pessoa sente, instalando memórias, isso vai ajudar a tomar consciência, a ajudar a pessoa a ter mais clareza. Segundo, a inconformidade de que a roupa velha não serve mais. Promover essa inconformidade tem a ver com questões emocionais para que ela consiga sustentar. Às vezes ela diz, tá bom, tomei consciência, eu quero mudar, eu quero lidar com esse vício, vencer esse vício. E aí eu quero lidar com esse vício. E como eu quero lidar com esse vício, vem as questões em sequência, que é, nossa, eu quero muito lidar com esse vício. E aí vem os desafios. Às vezes um colega te oferece uma bebida e assim por diante. Então, como eu faço para ter resiliência emocional para isso? Eu preciso trabalhar os sentimentos. Os gatilhos emocionais por trás e os gatilhos comportamentais. Como assim? Imagine que uma pessoa, eu vou mostrar aqui que vai facilitar para vocês entenderem e até para vocês entenderem melhor como funciona o processo de hipnoterapia. O que você vê nessa imagem? O que você vê nessa imagem? Mestre, isso também vale para quem tem compulsão por compras? Tem muitos pontos em comum, mas algumas coisas diferentes, Arinéia. Mas tem muitos pontos em comum, isso que eu estou falando por compras, porque pode ser um tipo de vício, um tipo de compulsão. Da mesma forma, um é compulsão por bebida, pode ser compulsão por cigarro, compulsão por compra, compulsão por comida e outras coisas mais. O que vocês veem nessa imagem? Digita aí para mim. Eu quero conversar com vocês, mas digita aí para mim. O que você vê
nessa imagem que eu coloquei aqui na tela. Uma árvore e um casal. A Selma falou, realmente, uma árvore e um casal. E vai falando aí. O que mais? O que vocês estão vendo? Escreve o que vocês estão vendo. Entender isso que eu estou passando vai te ajudar aqui, ó, falou, a árvore parece um dragão. Beleza, mas ainda é uma árvore. Agora eu quero te ajudar a entender como vai funcionar e como funciona um bom processo terapêutico para poder a pessoa lidar com a questão dos vícios ou com qualquer outra questão. Você pode trabalhar as questões emocionais, ressignificando os sentimentos por trás das compulsões, e você vai criando novas estratégias do que ela pode fazer além da bebida. Exemplo. Se a pessoa, ao olhar para essa foto, o que ela vê? Um lago, um casal, a árvore. Aí, aqui, agora vocês falaram outra coisa que está por fundo. Um bebê, a Jaqueline falou e depois a Duda falou. Sim, tem um bebê nessa foto. Romani, eu não estou conseguindo ver esse bebê. Mas a partir do momento que você enxerga ele a primeira vez, o que vai acontecer? Você consegue enxergar ele de novo. A partir do momento que você vê o bebê na foto, que inclusive ele tá enorme, aqui, ó, tá percebendo? Ó? É como se o bebê estivesse dentro do útero da mãe aqui, assim, na foto. Acredito que deu para ver. Agora, o que acontece? Depois que eu mostrei que existe um bebê ali, você olha, você consegue ver o bebê. Você consegue ver o casal ainda. Mas, se você foca no bebê agora, ele fica muito mais nítido. Fica muito mais fácil visualizar o bebê. É a mesma coisa quando você vai trabalhar em relação a estratégias emocionais comportamentais na terapia. O que acontece? Se a pessoa entende e descobre novas estratégias emocionais e ela vivencia isso primeiro dentro da mente dela, isso dá mais recursos para ela poder lidar com os desafios que estão por vir. O colega ofereceu bebida, só que antes, na terapia, o terapeuta trabalhou com ele como ele responderia o colega quando o colega oferecesse bebida alcoólica. Essa aqui é a Lili, para quem não conhece. Ô, Lilizinha, dá um oizinho. Aqui, ó, é porque ela fica muito querendo vir no meu colo. Mas o que acontece? Na terapia, depois que a pessoa vê a nova estratégia, primeiro dentro da mente dela, ela tem mais recursos para criar essa estratégia no mundo real. Então, exemplo, o colega ofereceu bebida para você. Você está com vontade de beber. Como vai ser? Aí a pessoa pode pensar novas estratégias do que vai falar, de como vai se comportar, de como vai ser. Ele treina isso várias vezes. Primeiro emocionalmente, primeiro dentro da mente. Então, para isso, você vai listar os gatilhos que podem sabotar essa pessoa. Quais são os gatilhos que vão sabotar essa pessoa e fazer ela entrar em recaída? Para que você possa dar recursos emocionais para treinar essa pessoa antes, para que ela consiga vencer o vício. Então, esse é um dos passos a se fazer na terapia. Mas ele tem que falar, eu dou sugestões. Como assim, Paulo? Ó, o que são? E você fala, cara, o que geralmente faz você beber? Onde você geralmente tá que você bebe? O que te faz dar vontade de beber? Aí o cara fala, cara, quando eu tô em evento onde estão pessoas bebendo, eu dou vontade de beber. Então, você vai trabalhar isso. É um gatilho que ele trouxe. O que mais que pode ser? Ah, ele não pensou em nenhum. Você pode perguntar. Fala assim, ó, quando você está em evento? Ou quando tal coisa? Ou quando tal coisa? Ah, quando eu acordo de manhã e eu fico sem fazer nada, me dá uma agonia e eu penso em beber. Então, quando eu acordo de manhã, também é um gatilho. E aí você tem que pensar estratégias, tanto comportamentais quanto emocionais, para ajudar ele. E aí o que você vai fazer? Você vai trabalhar técnicas e ferramentas de ressignificação junto. Exemplo, você pode usar a purificação dos sentimentos. Sabe o que você sente? Eu sinto angústia, então ressignifica a angústia, e aí você tem recursos emocionais, aí você trabalha com ensaio mental para que ele possa trabalhar de forma muito mais eficiente para lidar com a sabotagem de autoconhecimento. Quando alguém chega e fala, cara, toma essa pinguinha aqui, isso não vai te fazer mal.
Se ele não tiver treinado isso várias vezes antes, ele não vai pensar e vai tomar aquela pinga no piloto automático. Isso pode destruir ele. Agora, se ele fez esse processo várias vezes, não, obrigado, eu não bebo. E ele treina isso, e ele trabalha isso, e ele desenvolve resiliência emocional, e você trabalha ferramentas para ajudar ele a ressignificar o que precisa ser ressignificado, ele consegue dar uma resposta muito mais consciente do que deixar o piloto automático agir. Perceberam o quanto isso é importante? O quanto é forte isso que eu estou passando aqui? E aí, eu vou trazer mais alguns pontos. Então, você vai identificar gatilhos. Isso é importante. Identificar gatilhos para que você possa trabalhar esses gatilhos no processo de ressignificação. A pessoa reconhecer, admitir que tem um problema, também é importante. Outra coisa, ajudar a pessoa a definir metas, ações claras, coisas a serem realizadas em relação a ele caminhar em direção à melhora dele. O que vai ser feito? Essa semana, a próxima. O desafio da semana. E se ele se sabotar no meio da semana, você conversa com ele sobre como foi aquele processo, valoriza o que ele aprendeu e vamos fazer melhor semana que vem. Porque o que pode destruir a pessoa é quando ela perde a esperança nela mesma. Se ela começa a perder a esperança de que ela pode um dia melhorar, ela começa a se sabotar ainda mais. Então, não é, eu fiquei 6 dias sem beber e no 7º eu bebi, eu sou um lixo, eu não consigo fazer nada. Cara, parabéns pelos 6 dias. Mano, mas ele ficou um só. Cara, mas ele já deu um primeiro passo que ele não estava dando antes. Parabéns por esse primeiro passo. Mas vamos fazer melhor na próxima vez? Você não é um lixo. Você errou em relação aos seus objetivos. Mas você pode fazer melhor. E eu tô aqui para estar do seu lado.